A graça e a paz a todos os irmãos, bem-vindo ao canal Uma Bíblia por Dia, aqui quem fala é Fernando Miguel. Hoje vamos falar sobre esta Bíblia Sagrada, né? Vocês podem ver a capa bonita, sem apresentação de editora, o que mostra que ela foi reformada, né? Fizeram essa capa nova para ela. Essa Bíblia, ela tem algumas peculiaridades e o vídeo dela eu creio que ultrapasse hoje uns 20 minutos, peço que me perdoem. Ela é uma Antônio Pereira de Figueiredo, autorizada em 1842, mas a edição dela é de 1937. Né? Foi impressa lá na Inglaterra. Essa aqui é o índice dela, a nomenclatura é a antiga, primeiro, segundo, terceiro e quarto livro dos reis, primeiro e segundo dos Paralipômenos, Esdras, e o livro de Neemias é chamado também de segunda Esdras. Psalmos, né? Então ela tem uma nomenclatura bem peculiar. Ela é uma Bíblia católica, viu? E aqui, ó, já começa toda a peculiaridade dela. Essa Bíblia... O Gênesis não tem acento e fala Gênesis em hebraico, Bereshit. É um português muito peculiar e é uma Bíblia bem interessante do ponto de vista de coleção, né? Olha como está o português dela. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era vã e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus era levado sobre as águas. Essa Bíblia ela tem um monte de peculiaridades, a começar pela linguagem, né, bem antiga. Eu vou colocar escrito isso aqui depois, da forma como é escrito, e os irmãos vão ficar impressionados. Aqui, ó, Êxodo, quero mostrar uma coisa aqui, ó. Olha só. Moisés e Faraó. Se vocês observarem, Moisés com Y e Faraó com PH, Egito com Y e P. Olha só que língua bem diferente. O nosso novo acordo ortográfico, ele trouxe muita novidade para nós. E a gente pensa, está tudo errado. Gente, isto era o português de 90 anos atrás, né? 80 anos atrás. Pensem, é uma coisa linda de se ver. É uma coisa linda. Irmãos, é uma Bíblia bem diferenciada. Vamos continuar aqui, né? Olha só que lindo. Os capítulos dela são numéricos, tá? Porém, a numeração da página também. O que é uma coisa a se observar. Olha só o livro dos Salmos. O sistema dessa Bíblia, né? Ele era o sistema versicular. É uma Bíblia bem interessante, bem velhinha já. Eu nunca pego nessa Bíblia justamente pelo fato dela poder se desfazer na mão, né? Olha só aqui, ó.
Fim do Velho Testamento. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo com C-H-R-I-S-T-O, traduzido em português com Z no final, segundo a Vulgata Latina pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo, da edição aprovada em 1842 pela rainha Dona Maria II, sob consulta do patriarca arcebispo eleito de Lisboa. Ela é da SBBE, Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, em Londres. Também o Novo Testamento é a versão de 1937. Olhem esta Bíblia, gente, que maravilha! Ela é uma coisa muito rara, muito difícil de se encontrar. Aqui, ó, o índice. Para achar as páginas, ver o índice geral no princípio da Bíblia. E aqui, ó, vem o número de capítulos nos textos, né? Olha Apocalipse como é escrito. Com Y. Eu fico doido com essa Bíblia. Ela é muito linda. Mateus 2T's, né? Olha lá, ó. Mateus 2T's. E H. Simplesmente amando esta Bíblia. Simplesmente amando. Vamos lá no capítulo 1, versículo 25. Vou colocar aqui e vou colocar o texto lá. E ele não a conheceu, enquanto ela não pariu o seu primogênito, e lhe pôs por nome Jesus. Essa Bíblia, ela é muito diferenciada. Muito. Ela devia ser produzida em edição comemorativa no Brasil, né? Mas qual editora produziria, né? E como se manteria a nomenclatura? A original dela? Olha, seguinte, gente, se houver alguma editora interessada em fazer esta Bíblia exatamente como ela está, sem atualização ortográfica, como edição comemorativa, eu cedo a editora que quiser. A gente deveria ter uma dessa em casa. Aí você fala, mas todo mundo vai ter uma dessa em casa. De fato, deveria. É uma tradução mais pura. Quanto mais antiga, mais pura. Hoje, com o universo e a gama de tradução que temos de Bíblias ao redor do mundo aí, só em uma língua costuma ter 80, 100 versões diferentes e todas alegam a mesma coisa, seria interessante termos uma edição mais pura, sem atualização ortográfica nem nada, né? Fazer tipo uns 1000 exemplares dessa Bíblia. Seria uma coisa fascinante, uma edição comemorativa da Figueiredo. Seria interessante. Vamos para João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. É uma Bíblia muito linda. Aí você fala, não tem muita diferença das Bíblias modernas. Gente, quando vocês verem os textos digitados aqui embaixo,
vocês vão ver toda essa diferença. Olha só. Amém, aqui no final, fim do Novo Testamento. Essa Bíblia, ela não tem recursos, tá? O interessante dessa Bíblia é a época dela, 1937. Significa que ela foi feita 2 anos antes da Segunda Guerra Mundial e sobreviveu à Segunda Guerra. É um pedacinho da história nos tempos atuais. Eu creio que essa Bíblia, gente, deveria ser continuada. Tá certo? É uma Bíblia fascinante. As folhas dela são uma espécie de papel jornal, né? Mais grosso que o papel Bíblia. Vocês podem observar, ela tem avarias, já ganhei ela assim, né? Mas ela não falta uma página sequer. Está completa. Ela usa um sistema costurado, né? Colocaram um fitilho nela. Por ser uma Bíblia da Sociedade Bíblica britânica e estrangeira, e por causa da época eu creio já que eles não devam mais ter os direitos dela, mas seria bom a editora que se interessar entrasse em contato para pegar a autorização. A única coisa que eu peço é que essa Bíblia não seja retirada da minha mão, porque ela é muito importante. Se a editora falar, quero produzir essa Bíblia, contrate um fotógrafo, venha aqui um profissional e tire fotos, 2, 3 horas de cada página por dia. Tá? 2, 3 horas de fotos, eu acho que em uma semana dá para fazer toda a Bíblia. E seria fascinante a redistribuição dela. Essa Bíblia de Figueiredo, ela é bem... a Figueiredo é bem respeitada, tanto nos meios católicos quanto evangélicos, tá bem? É uma Bíblia que me fascina até hoje. As Bíblias evangélicas, como conhecemos, têm mais similaridade com as Bíblias de Figueiredo do que as atuais católicas. As Bíblias católicas deixaram de seguir o padrão de Figueiredo e tomaram outros rumos, né? Outras traduções. Uma coisa interessante. É cultural isso? É normal acontecer? É. Mas acho que o padrão Figueiredo e o padrão Mato Soares, pela época que foram traduzidos mais ou menos, são Bíblias que mereçam mais atenção, né? Deveriam ser mais procuradas Bíblias desse tipo que a maioria das Bíblias modernas de hoje. Essas Bíblias contêm uma essência, uma proximidade maior, né, com os textos originais. A preocupação das pessoas em traduzir a Bíblia era tanta, que a pessoa não podia fazer o trabalho de tradução sem tomar um banho antes, sem se purificar, porque estaria manuseando a palavra do próprio Deus. Então, manusear impuro era para eles um pecado. A tradução era de uma responsabilidade muito grande e por isso eu creio que elas eram mais puras. Aí você fala, são Bíblias católicas e tal, católico isso, católico aquilo. Gente, não é uma questão de religião aqui. É uma questão de que a pessoa, para fazer um trabalho desse, ela se isolava de todo mundo, se isolava, no caso dos católicos, um monastério, uma coisa assim, para fazer um trabalho, e sempre faziam orações e reverências, sempre respeitando a palavra de Deus. Não importa se o católico erra ou acerta, para mim isso é irrelevante aqui no canal.
O que importa é que a pessoa para fazer esse trabalho, eles eram escolhidos a dedo. Eram escolhidos a dedo. Eles verificavam, estudavam a pessoa toda. Nenhum erro, basicamente, podia ser encontrado. A pessoa tinha que ser uma pessoa bem assiada, bem alimentada, seguir todo um padrão para fazer essas traduções. Hoje em dia a pessoa está lá no computador na hora do almoço, comendo, faz uma coisa, faz outra e traduz a Bíblia junto. Mas antigamente havia toda uma questão de santidade para se chegar diante das Escrituras. Não era de qualquer forma. A Bíblia ela era feita de um jeito peculiar, uma reverência muito grande. A pessoa tinha que ir lá, às vezes, dependendo da situação, do tipo de Bíblia ou onde ela estava, era preparado um altar com um púlpito, onde ela colocava ali e dali não saía nunca mais. Então a pessoa tinha que ir lá, fazer a consulta, anotar e voltar para a salinha dele e fazer o trabalho. Era muito mais trabalhoso e um trabalho muito mais honrado. Eu creio nisso. E por isso que eu creio que as Bíblias mais antigas, elas contêm uma proximidade melhor com os originais. Hoje em dia, muitas das traduções são feitas de uma forma aleatória, de um jeito qualquer. Às vezes a pessoa não tem nem o conhecimento do idioma e se aventura em traduzir. Como um indivíduo um tempo atrás aí fez sobre uma Bíblia cheia de palavrões, né? Que eu achei aquilo uma grande falta de respeito, uma blasfêmia. E para vocês verem, não só essas, assim, como também outras Bíblias em questões duvidosas de tradução. Muitas Bíblias hoje em dia alegam ser a palavra de Deus, mas estão tão distorcidas, tão afastadas dos originais, tão longe daquilo que significa ser a palavra de Deus. E as pessoas colocam ali muitas doutrinas e muitas coisas, mas se esquecem de tentar levar um evangelho mais puro. Se preocupam tanto em querer agradar a pessoa com o vocabulário do que agradar a Deus levando a palavra dele. Esse é o problema de muitas traduções modernas. E é por isso que eu aprovo muito algumas Bíblias católicas, como a Figueiredo e a Mato Soares. São Bíblias que têm uma peculiaridade. Elas estão mais próximas do sacro por causa do modo que foram traduzidas. Esse exemplo, como eu já dei, né? As pessoas se purificavam, banhavam, alimentavam tudo na hora certa, mas quando ia pegar na palavra de Deus, não chegava lá imundo. A pessoa tomava um banho, se organizava, se planejava direitinho, fazia o trabalho. Se ela soltasse um palavrão durante o trabalho, ela se retirava, pedia perdão, se purificava novamente para voltar e continuar. Tem lendas sobre a Bíblia que relatam escritos dessa época ou épocas anteriores, que às vezes a pessoa pegava uma caneta específica que nunca tinha sido usada para escrever nada. Eles escreviam a palavra Deus ou o nome do Senhor Jesus Cristo, e aquela pena ou caneta era jogada fora para nunca mais escrever, porque escreveu o nome sagrado, segundo o entendimento de alguns, né? Então, existem essas lendas, né? A gente não sabe se é verdade, mas essa Bíblia, ela é mais ou menos dessa época. E se isso aconteceu com ela, né? Vocês imaginam o nível da tradução dela. É uma tradução muito,
muito forte para mim, que se aproxima bem dos originais. Não pelo fato dela ser católica ou evangélica, mas pelo fato das pessoas terem a reverência ao sagrado em relação à tradução da Bíblia. Eu creio nisso, tá certo? Se os irmãos creem diferente, podem colocar aqui. Só peço que respeitem nos comentários, né? Porque esse canal ele é exclusivo para falar das versões. E aqui cheguei até a falar um pouquinho de doutrina, mas não é o nosso objetivo. O objetivo do canal é apresentar as Bíblias. E essa, como outras 3 que eu tenho, juntas, formam uma classe especial de Bíblias. E essa aqui, hoje, é uma Bíblia que eu não vou me desfazer dela. Se for necessário desfazer dela, eu devolverei a pessoa que me presenteou. Mas não pretendo. Se ele solicitar, será devolvida. Tá certo? Deus abençoe a todos. A paz.